Oi, oi. Vou colocar o tema aqui embaixo. Já começamos, desafios da língua portuguesa. Oi, pode entrando, tô colocando só o tema da língua portuguesa como língua. Vou colocar desafios do PLE. Português como língua estrangeira. Vou colocar aqui o arroba, que já entrou, já tô te chamando. Deixa eu só escrever aqui. Live diálogo. Liane Pita. Já vamos começar. Peraí. Ok. Vou convidar aqui. Eu vou ferrar. Okay. Oi, Mari! Oi. Tudo bom? Mari, tô preocupada com minha internet, mas eu acho que vai dar bom. Por quê? Tava falhando? Não, agora tava carregando, tava demorando, tava dando um delayzinho, mas agora eu tô mais tranquila. Eu acho que vai dar bom. Não, qualquer coisa a gente sai, volta. Sem Pronto, aí problema. você sempre vai me dando um feedback dessa questão do som e da imagem, porque às vezes a gente vai falando, né? E não vê. Que tá vendo, né? Isso, mas agora eu tô mais tranquila, que eu tô vendo que tá ok, então vamos Deixa eu esperar o só. pessoal entrar, dá 6 horas em ponto, né? Dá 6. Pra ti são 6, pra mim vão dar 4. 4 horas para o pessoal desde a Colômbia. Olha só. Acho que a gente vai fazer tudo em espanhol, então. Não, pelo amor de Deus. Estou em processo ainda. A minha fluência está em processo. É brincadeira. Mas obrigada por vir, por aquele convite, né? A Sim, a gente se gente que conhece agradece. no Instagram. Mas fico muito contente de aceitar. Mas a gente vai deixando o pessoal entrar pra gente te apresentar e começar a nossa conversa. Certo. Que é uma E conversa muito. eu separei depois que a gente conversou, porque aí o pessoal que tá entrando, a gente já fez mais ou menos umas abordagens que a gente vai trazer alguns temas, né? Aí, Mari, Exato. assim, às vezes pode ser que eu não acompanhe os comentários, eu trouxe algumas anotações, algumas coisas que eu considero que sejam relevantes, e aí qualquer coisa tu vai me passando, qualquer pergunta ou qualquer coisa que possa surgir durante a nossa conversa, tá bom? Pode deixar. Eu estou aqui também anotando. Eu vou anotando também e vou passando e vou guardando o que der pra gente guardar. Sim, De sim. Aí ainda tá comentário. dia, né? Aqui já escureceu. Ai, não, ainda tá cedinho. 4 horas 4 ainda. horas. Não, aqui já tá já é jantar. Já é jantar, que ainda tá na hora do lanche, da merenda. Não. Ai, Mari, maravilhosa. Que bom que a gente conseguiu conversar. E esse tema é um tema muito relevante para o que atualmente a gente tem feito aqui em Sim, Medellín. Vai ser legal conversar, porque isso é tão novo, eu acho ainda tão novo para os professores, mas também para o aluno. Então, é uma sim, conversa também nova. Nova, assim, nos últimos 10 anos vem sim. Vem melhorando bastante. crescendo. Vem crescendo. Vem crescendo bastante, mas há 10 anos era bem complicado. E até hoje eu ainda acho complicado a questão do material, enfim, a gente vai É. conversar. Olha aí, já chegou aí, ó, poderosa. É pra ti, eu Eita, tenho certeza. é pra nós. É um dos meus. A gente costuma brincar, é um dos meus sócios aqui na Diálogos, né? Porque o projeto é feito por 3 pessoas: por mim, por Isaac e por Thalisson, que também deve aparecer aí qualquer hora. Coisa boa. Juliane Pois está é, super preparada para debater esse tema. Oh, meu Deus, olha o peso, Isaac. eu tô aqui super preparada para aprender com ela. Até, Mário, porque é um tema que eu vim pesquisando há um tempo, sabe? Não é uma coisa que seja da minha seara há muito tempo, mas é uma coisa que veio me despertando interesse há um tempo, de um tempo para cá. Exatamente, eu acho que por esse contato que a gente acaba tendo quando viaja, eu tenho amigos que têm essa esse trânsito, né? De ir para um país ou outro, a gente se interessa. E aí a gente que trabalha com linguagem fica pensando, meu Deus, como é que isso acontece? Porque quando a gente sai de lá para cá, né, é fácil. Agora, como é que as pessoas aprendem o meu idioma, né? Então ele fala assim, estou preparada, mas é recente a minha aprendizagem aí nessa seara. Tanto que é um recente que a gente
por exemplo, eu também eu me formei na UES, e eu saí do curso de letras da UES, e a gente não comenta em 2013, mais ou menos. E a gente não se falava tanto em PLE nessa Sim. época. Né? Hoje Não em dia, tinha, né? nem conversavam, ninguém. Eu não fiz, por exemplo, nenhuma cadeira, nenhuma disciplina que tivesse uma abordagem desse tipo, por exemplo. Né? E hoje Então, já tem até tem uma cultura na UFC que uma amiga minha que me passou isso, que os cursos do diurno são para pessoas que vão ensinar para estrangeiros e o tarde noturno já é mais para o pessoal que vai ensinar só o espanhol. Então, assim, para quem tem dupla habilitação, toda essa mudança vai acontecendo, né? Na UFC também tinha um grupo, e foi lá na UFC que eu comecei a ter mais contato aí em Fortaleza com o português como língua estrangeira, porque tem uma professora, Eulália Leofcan, não sei se tu conhece. Ela é Larcan, sim, conheço. Assim, de nome. Ela publicou um material que eu produzi, é maravilhosa ela, né? Pronto, então ela trabalhava muito com os estrangeiros que estavam na UFC. Então, e eu era, por exemplo, eu era uma aluna dela e ia dar aula para eles. Então ela tem esse projeto até hoje, toda a parte de mestrado, doutorado que ela orienta está relacionado ao PLE. É muito legal. Ai, que e massa. eu aprendi muita coisa com ela. Mas acho que a gente já pode ir começando. O que é que tu acha? Acho que sim, acho que sim. A gente pode sim, para ser fiel aí ao horário, né? Ao horário, né? Então, Juliane, eu vou te apresentar, certo? A conversa toda tua, tô aqui mais para aprender contigo. Ai, meu Deus. É verdade, para aprender contigo e para a gente conversar um pouquinho desse tema que a gente está falando, que é tão novo, né? Sim. Novo. E que é legal conversar com outras pessoas que têm outra perspectiva e que tem mais conteúdo, muita teoria. Eu falo muito para os meus alunos e para as pessoas que eu estudei que o meu contato com o português como língua estrangeira foi muito empírico. Então eu sinto muita falta de teoria, eu sinto muita falta de estudo, eu sinto muita falta de alguém como você que pode trazer o que a gente vai conversar hoje, certo? Sim. Gente, é bem-vindo. Quem é a primeira vez que está aqui, né, nesse encontro da Latina Cultural, a gente é uma casa cultural brasileira em Medellín e a gente promove o português e a cultura brasileira através das aulas, através de clubes de conversação, da gastronomia, da dança, e nesse momento a gente faz tudo virtual. E uma das coisas que a gente tem feito são as lives e os encontros pelo Zoom. E hoje a live convidada é a Juliane Pita, ela é mestre em Linguística Aplicada, quase caiu tudo, pela UES, pela Universidade Estadual do Ceará, e é professora de Literatura, Redação e Língua Portuguesa. É isso aí? É isso aí. A criadora da Live Diálogos, sim, que eles criaram um projeto incrível. Quem não segue tá aqui, vão lá depois e comecem a seguir, porque tem conversas super bacanas. Toda quinta-feira, às 4 da tarde no Brasil, às 18 6 da tarde aqui. no Brasil e 4 na Colômbia, o contrário. É isso, eu troco. 4 aqui, 18 aí. Isso. É isso? É isso. Bem-vinda! Mari, eu queria primeiro agradecer pelo convite, de verdade. Eu acho que é um convite que a gente andava protelando bastante. Eu acho que a gente encontrou aí um tema afim, né? E aí, primeiro, como você já mesmo fez a introdução, falar um pouco do projeto, né? O projeto, ele surgiu nessa parceria, né, com os meus 2 ex-colegas de graduação, que hoje são grandes amigos meus, de durante essa quarentena propiciar alguns conteúdos de qualidade nessa área da linguística, literatura e ensino, né? Que é o Thalisson e o Isaac que estão aí nos assistindo. E aí, quando a gente conversou lá atrás, né, lá no clube quando um amigo nosso em comum fez uma live sobre cinema, e aí a gente pensou essa ideia, depois que a gente formulou a página, a gente teve aquela coisa, assim, por que não falar de alguma coisa, né? Aí quando você sugeriu, quando a gente conversou assim, vamos falar sobre o português como língua estrangeira, eu fiquei assim, vamos, mas peraí, eu vou dar uma lida aqui em alguma coisa, que é como eu disse, é uma seara muito nova. Aí você, não, vamos falar de regionalismo. Aí eu disse assim, não, então pronto, é mais confortável. Mas aí a gente voltou. Eu achei maravilhoso, porque eu acho que é uma coisa que atende muito, principalmente quem consome o teu conteúdo, né? Que eu acho que é o principal. Eu acho que isso que tem que acontecer, principalmente para quem consome o seu conteúdo. E aí, agradecer de antemão a Latina Cultural na sua pessoa, né? É esse projeto maravilhoso. Quem está vindo pela Diálogos também é um projeto muito rico.
Tem muitas pessoas que nos seguem, que são da área das letras, que trabalham com essa questão do espanhol. Então, é uma ótima oportunidade de vocês compreenderem como que funcionam esses projetos no exterior, né? De ensino da língua materna, no caso, para a gente, o português, para estrangeiros, né? E é isso, Mari. Agradecer e vamos lá, né? Conversar um pouquinho aí sobre isso. Sim. E uma das coisas que a gente tinha conversado, né? Que, como para a gente introduzir aqui o nosso assunto, é que motivos, né? O que leva alguém a aprender esse novo idioma, a aprender o português ou aprender o novo idioma. E aí tu pode comentar sobre isso. A questão do idioma, Mari, ela nasce muito da vontade, do tanto que você tem vontade de descobrir outros mundos, né? Eu acho que com a questão da globalização, com a ascensão da globalização dentro do nosso mundo, com mais aceleração assim pelos anos 90 em diante, a gente percebe que as fronteiras elas já não são mais tão distantes. Só que não basta eu me deslocar, né? Eu preciso me comunicar. Então não adianta eu ter o transporte e o corpo que se movimenta. Eu preciso de uma língua que entre em comunicação, né? E aí essa aprendizagem e a busca por novos idiomas, ela cresceu muito, né? E aí no Brasil, como você bem falou lá no começo, no Brasil a gente teve essa ascensão da busca pelo idioma, principalmente agora de uns 10 anos para cá. Com as facilidades, querendo ou não, com o crescimento do Brasil. A gente não pode mentir e dizer que isso não tem a ver com economia e política, porque tem, né? E aí, geralmente, são 3 motivos que levam a pessoa a querer aprender um novo idioma. Geralmente é a ascensão, que aquele idioma ele está tendo dentro do mundo. Por exemplo, o inglês. Todo mundo quer aprender inglês. Por quê? Porque é uma coisa que está em ascensão, é dada como um idioma cosmopolita, é uma coisa que onde eu for e eu falar inglês, as pessoas vão me entender, né? Que é o que, dentro da linguística, eu aprendi um dia desses, inclusive em uma outra live com um grande amigo, que é uma língua franca, né? Que são essas línguas que, durante determinados períodos, elas têm essa ascensão. Então, às vezes, é a ascensão daquele idioma. Então, nossa, todo mundo fala esse idioma, eu quero aprender. Viagem. Quando às vezes a gente quer viajar para um país e para a gente não se sentir tão alheio àquela realidade, a gente aprende um novo idioma. E trabalho. Então, eu diria que os 3 pontos chaves da motivação de uma pessoa querer aprender um novo idioma é exatamente essa questão da ascensão do idioma no mundo, vontade de viajar, né? Você querer se deslocar, e trabalho, carreira, né? Quando eu falo trabalho, carreira, é graduação, ou então uma empresa que você trabalha. Então, eu diria que esses são os 3 principais motivos. E aí, a nossa língua, o português, né? Ele tem uma particularidade muito grande, que aí já entra até na sequência do que a gente colocou, né? Dentro dos nossos temas aí, chave. O português, ele não tinha essa ascensão. Quando você diz assim, Ju, eu não via pesquisa, eu não via pessoas falando sobre isso há 10 anos atrás, mas é porque a gente não tinha essa visibilidade, de fato, né? O português, e aí eu vou puxar um pouco a sardinha para o nosso lado, principalmente o português brasileiro, ele não tinha, porque eu não sei se tem muitas essas discussões aí, Mari, se os teus estudantes, eles percebem essa diferença. Mas é importante a gente pontuar, né, que há uma diferença entre esse português que é falado no Brasil e esse português que é falado na Europa, no caso de Portugal, né? E em outros países colonizados por Portugal. E aí, enfim, a gente não tinha tanta essa ascensão. Mas, assim, para responder esse primeiro ponto que você trouxe, o que é que me motiva a aprender o idioma? Geralmente é isso. É a ascensão daquele idioma dentro de um determinado local, de um continente. É uma viagem que você vai fazer, motivos de viagem, né? Que é essa questão do deslocamento, ou um trabalho. Às vezes eu vou para uma multinacional, eu preciso, né, ter esse idioma. Sim, e é muito curioso também, porque aqui na Colômbia também, além desses 3 que são verdadeiramente, você tá coberta de razão, são esses 3 motivos, mas tem um também que chama muito minha atenção, que é o amor pela cultura brasileira. Sim. Né? E quando você fala, Maria, eles perguntam português de Portugal, português do Brasil? Sim. E é isso, é o amor pela cultura brasileira, é também essa proximidade, né? Que é uma coisa muito legal e curiosa da América Latina, todo mundo falando aí espanhol e a gente falando português, a gente está tão pertinho, né? Sim. E tão distante. Tão distante, não podendo se comunicar. Então, também isso é muito comum, né? E essa ascensão da língua portuguesa. Juliane, você vê de que forma? Por que isso foi crescendo no cenário internacional? Como você vê
Porque existe atualmente, nesses últimos 10 anos, que quando está mais falado do português como língua estrangeira, como foi que deu esse crescimento? Porque isso que você trouxe, Mara, é muito importante, principalmente assim para quem estuda o português, como no caso das pessoas que estão até dentro da própria Latina Cultural. Porque assim, o Brasil, ele tem uma cultura, e isso é até triste de dizer, né? Mas a gente tem uma cultura muito grande de virar as costas para os nossos irmãos latino-americanos. Isso dentro do campo da política, dentro do campo da economia e principalmente dentro do campo da língua. Né? Nós sempre tivemos muito essa subserviência, entre aspas, às culturas anglo-saxônicas, né? Principalmente quando se trata dos Estados Unidos. E aí, quando você fala assim, a gente está tão perto, mas tão longe, é consequência de uma construção histórica e cultural. Claramente. Exatamente por isso. E assim, não deveria, né? E aí, assim, eu não vou me estender muito, mas por exemplo, vários tratados e vários processos na história do Brasil deixaram de acontecer porque o Brasil sempre se comportou como um irmão rico, que vira as costas para o irmão pobre, sendo que, na verdade, todos nós estamos nas mesmas condições, sujeitos às mesmas condições, porque nós não somos países de uma economia estabilizada. Na história, a gente vê as nossas oscilações. E isso influencia diretamente na língua. É um problema social e econômico que influencia diretamente na nossa língua, na forma como a nossa língua se constrói, né? E aí, a ascensão da língua portuguesa, ela vem principalmente por conta desses fatos sociais, econômicos, culturais. Em que sentido? Primeiramente, eu acho que acontece essa ascensão pela participação. Quando o Brasil ele se coloca na comunidade dos países de língua portuguesa, que há toda aquela união do acordo ortográfico, que há toda, né, que não é uma coisa nova, velha, é uma coisa que não faz muito tempo, né? Não tem nem lá seus 20 anos. Aí, esse é o primeiro ponto, assim, que a gente percebe. E aí você, principalmente aí do outro lado, né, na Colômbia, consegue perceber que sim, não é uma coisa que, ai meu Deus, faz 50 anos que o português brasileiro é uma coisa pesquisada. Não. É uma coisa que, ai meu Deus, eu quero aprender português. A gente sabe que não é bem assim, né? E aí, essa questão da comunidade dos países de língua portuguesa foi muito importante para fortificar o idioma, para que as pessoas pudessem entender que, poxa, não é só Portugal que fala português. Se eu for frequentar outros países, eu preciso dessa cultura, né? E aí, o crescimento social e econômico do Brasil nesses anos 2000 para cá contribui muito, porque o Brasil passa a ser visto pelo mundo. Peraí, é um país que está em ascensão na economia, é um país que vai receber a Copa, é um país que vai receber as Olimpíadas. Então eu preciso de saber como é que funciona essa cultura brasileira, essa cultura, né, de um país que fala português. Então eu diria que começa daí, né? Outra coisa são os acordos políticos, que esse já é um pouco mais antigo, né? A questão da criação do Mercosul foi muito importante para a estabilidade do português como uma segunda língua. Porque a partir do momento que eu tenho essa relação com países que são próximos, como a Argentina, Uruguai e Chile, eu tenho essa possibilidade de transitar sem grandes burocracias. Eu consigo transitar entre os países sem um visto, sem nada. Então, peraí, então vamos valorizar os países que eu tenho aqui, que é muito importante. Esses blocos econômicos regionais, eles são muito importantes para a fortificação de uma língua. E aí a gente vai para a questão das políticas linguísticas, né? Isso tudo, a gente sabe que tem interesse econômico, mas é importante porque fortifica o nosso idioma, esse tipo de coisa. E outro ponto também que eu considero crucial é quando o português ele passa a ser considerado um idioma oficial nas reuniões da Unesco e de outras organizações internacionais. E aí as pessoas passam a prestar atenção. Pera, então calma aí, os países que têm essa língua, eles têm determinada importância. Se essas organizações internacionais estão colocando esse idioma como um principal, como um importante, como um dos, então, calma lá. E aí, gente, vai acontecendo várias coisas e o português vai tendo essa ascensão dentro da comunidade internacional, no sentido de perceber ele como um idioma que é possível, que é capaz de a gente aprender e que gera interesse, como você disse, essa paixão pela cultura, porque o Brasil ele está em completa efusão, né? Então aí, peraí, que país é esse, né? Além do samba e das mulheres, como erroneamente, né, erradamente, as pessoas acabam estigmatizando o Brasil. O que é que tem mais nesse país, né? Então eu considero que talvez esses sejam assim, os três fatos que... tem um quarto, que eu acho que é muito importante, que é mais atual ainda. É o caso que acontece do terremoto no Haiti,
que a gente recebe uma pancada de gente da América Central dentro do Brasil, porque o país está arrasado, os países vizinhos estão arrasados, eles precisam de qualidade de vida. Só que como que eu vou ter qualidade de vida no país estrangeiro se eu não soubesse idioma? Então chega uma porrada de gente no Brasil atrás de emprego. E recentemente o caso dos refugiados, né? Que aí não são só nossos irmãos da América, são outros irmãos de outros continentes, né? Que estão precisando também. A gente recebeu, e a gente teve esse problema, né? Até com o governo brasileiro, de ver se, como é que ia empregar essa galera, se essa galera ia estar roubando o emprego, enfim. Mas, assim, são esses 4 fatores que eu acho que creio que devem essa ascensão, esse boom do português. É exatamente o Brasil tratado como o idioma oficial nas organizações internacionais, a comunidade de países de língua portuguesa, o caso dos haitianos, né, do caso do Haiti e dos refugiados que chegam aqui, eu estou esquecendo e os tratados políticos, como o Mercosul e tudo mais. Eu acho que esses são os nossos bons aí para, meu Deus, o que é o português? Precisa aprender, entendeu? Sim, e algo que tu comentou, por exemplo, isso dos eventos, dos grandes eventos da Copa de 2014, por exemplo. Em 2014 eu também tive 2009, eu tive a oportunidade de estar aqui também e já sabiam que a Copa seria no Brasil em 2014. Então, nesse período entre 2009 e 2014, era uma procura impressionante para aprender português, porque falavam, eu vou ao Brasil, quero falar português. Eu preciso saber o básico, né? Oi, tudo bem? Pelo menos o oi, tudo bem. E dentro de tudo isso, Juliane, tu acha que o fato também de serem idiomas tão parecidos, tão similares, também, a princípio, afasta um pouco como essa curiosidade, ou como, é muito fácil, não preciso estudar, não preciso conhecer. Com o meu espanhol, eu chego aí e tudo bem. Você acha que isso também pode influenciar? Antes, assim, e aí com essa ascensão, com esse conhecimento, as pessoas já começaram a se dar conta que, ei, calma, não é tão igual assim. Não é tão igual assim. Mari, isso que você aponta, eu acho que deve ser uma coisa super comum dos teus estudantes. Achar que é fácil. Porque é a proximidade. Mas aí acontece um fenômeno que a gente chama de interferência, né? Eu estou me colocando aqui como se eu fosse a pesquisadora expert no português para ensino de língua estrangeira, né? Estou começando nessa seara agora. Mas assim, é um processo que chama de transferência. É exatamente essa mania que a gente tem de pegar os nossos conhecimentos prévios da nossa língua materna e jogar essas expectativas na língua objeto, que é a língua que eu quero chegar e aprender. Então, isso é super normal de acontecer, mas isso pode causar alguns impactos na maneira como eu falo. E aí eu acho que você, melhor do que eu, percebe esses desvios que vão acontecendo, né? E aí a gente já pode ir até para o ponto que a gente tratou dos erros na aprendizagem, né? Isso que você falou, do estudante considerar simples, considerar fácil, porque são línguas parecidas, é muito comum de acontecer. Só que o que pode acontecer? Qual é o impacto direto que acontece numa aprendizagem de um idioma como esse? Os estudantes, eles podem nem estar falando a sua língua de fato, e nem estar falando a língua que eles estão aprendendo. Eles criam o que, na teoria, se chama de interlíngua. É o nome que se dá para esse processo. A interlíngua é exatamente esse processo de aprendizagem. É aquela língua que vai se criando ali no momento que o aluno está aprendendo. Ele nem está mais totalmente desconhecido daquela língua estrangeira, mas ele ainda não é uma pessoa totalmente fluente. E aí, quando eu falo de fluência, eu vou usar, mais uma vez, até uma afirmativa que um grande amigo meu que estuda essa parte de linguagem, só que ele é do inglês. E ele diz perfeitamente que eu disse assim, nossa, é isso, né? A fluência a gente tem que entender quando eu me sinto confortável no idioma que eu falo. Porque muitas vezes as pessoas querem achar que a fluência é a natividade. Ai meu Deus, eu falo como nativo. Gente, não tem como. Uma pessoa que nasceu na Colômbia, ela nunca vai falar o português como nós que nascemos no Brasil. Ela vai se aproximar, ela vai ser compreendida, ela vai ter o seu idioma claramente compreensível, ela vai conseguir dialogar. Mas ela não tem como ser esse nativo, porque para ser nativa eu preciso nascer naquele lugar. Como eu nunca vou falar um espanhol como uma pessoa que nasceu na Colômbia, né? E aí a gente tem que ter cuidado com essa questão da fluência, da busca da fluência e tudo mais. Mas aí, Mari, essa questão de você achar que é parecido é super normal. É um erro normal, mas a gente tem que ter cuidado. Porque senão esse processo, ele pode trazer erros
para tua fluência, para tua aprendizagem. Porque, por exemplo, tem um fonema que, eu não sei, vamos pensar, me diz uma palavra em espanhol, Mari, que seja que o pessoal confunda, que são os famosos falsos. Que seja o falso cognato ou que seja a mesma palavra, mas a pronúncia é totalmente diferente? Pronúncias diferentes. Pronto, essa palavra, diferente. Diferente. Por exemplo, exatamente igual. Se pronuncia igual. Não, se escreve igual. Se escreve igual. E aí pronuncia o D com I, a D com I pronuncia di. E o T com E, T. Diferente. Pronto. Esse diferente, quando eu vejo que a escrita dele é igual, né? E o que que eu faço? Eu posso... diferente. Aí eu posso até dizer assim, é só falar que nem pernambucano. Eu já trago para os meus conhecimentos prévios de língua e jogo para uma língua que não tem aquele fonema, entendeu? Porque apesar de ter essa entonação muito parecida com o pernambucano, não é o sotaque do pernambucano, é o sotaque do colombiano que fala espanhol. Então, isso é um erro que pode, inclusive, perpetuar no idioma do estudante que está falando espanhol. E que é o que eles chamam, dentro da teoria linguística, das pessoas que estudam essa questão do espanhol, né, para estrangeiros. Eu vou falar principalmente do espanhol, porque é basicamente o seu público. Dentro do espanhol é o que a gente chama de fossilização. Dentro de todas as línguas, na verdade. Fossilização é esse processo de aprendizagem de uma língua, e aí esses desvios que acontecem desse trânsito da minha língua materna para a língua objeto, eu fossilizo, porque eu internalizo isso no idioma da forma como eu aprendo. E aí fica. No caso dos adultos, Maris, é até pior, porque, tipo assim, quando você é criança, é muito mais fácil, porque a gente não tem hábitos tão fundamentados linguísticos, hábitos linguísticos fundamentados. Mas no caso do adulto, nós já temos hábitos linguísticos. Nós já temos maneiras de dizer as coisas, nós já temos tonacidade para dizer... Tonacidade é isso. Nós já temos o tom, né, para dizer as coisas. E aí é muito complicado. E essa ideia de que são línguas próximas, pode exatamente causar esse processo. Porque aí a gente acha que, tipo assim, é tão parecido, a pessoa vai me entender. É aí que surge o inglês abrasileirado, o portunhol, né? É nesse processo, não é nenhuma língua nem outra, é a interlíngua que fica nesse caminho. E é exatamente isso que eu estava pensando para te contar. E quando tu chama interlíngua, interferência, e a gente, né, na aula para o estrangeiro, a gente vai, olha, vocês estão com muita interferência, tá muito misturado. Não, professora, eu já estou falando portunhol. Então, eles já adotam o novo idioma, né? Um idioma inexistente. Né? Criado por eles. Criado por eles, que é confortável, né? Eu já estou no portunhol. Eu já estou no portunhol. Mas esse idioma não está aqui na nossa aprendizagem. Ou é português ou é espanhol. É uma linha muito... É uma linha muito tênue. Então, eles vão nessa coisa de dizer, mas então, por que pronuncia assim? E a questão do sotaque é também um lugar cômodo, né? Quando eu digo que há lugares no Brasil, da variação linguística, né? Tem lugares no Brasil que falam assim, bom dia. Bom dia. Mas aí E aí, para eles é mais fácil falar bom dia que falar bom dia, né? Porque foneticamente eles se aproximam mais do dia do que do dia. Mas exatamente. Aí são as discussões da sala de aula. Isso, e às vezes, assim, Mara, é engraçado você observar isso, eu observo principalmente com alguns amigos estrangeiros. Eu tenho uma amiga, a Marta, que ela mora na Polônia, né? E aí ela namora com um amigo meu, eles moram lá na Polônia. E aí, às vezes, ela vem passar férias aqui no Brasil e a gente se encontra. Aí, a primeira vez que eu conheci Marta, numa das viagens que a gente fez, que foi todo mundo, Marta falava assim... Mas Juliane, isso em inglês, né? Mas a Juliane não fala o mesmo português. Porque o português que ela estava aprendendo era o português de Júlio, meu amigo, que é carioca. E o meu português é cearense, né? Apesar de eu ser paulistana de nascimento, eu sou cearense. Eu me considero cearense porque eu estou aqui desde criança. Então, assim, o próprio estrangeiro, ele tem essa percepção. Só que a percepção do estrangeiro, ela fica mais apurada quando a língua é mais distante. Porque quando a língua é mais próxima, é como você acabou de dizer, é como se ele se sentisse confortável. Eu vou falar aqui no di, porque existe uma parte do Brasil que fala dia e é parecido com o meu idioma espanhol que tem esse fonema.
né? Então, tem que ter esse cuidado. São essas nuances que os estudiosos dentro dessa área da língua estrangeira dizem que acontece muito. Que às vezes as pessoas elas têm essa falsa essa ilusão, vou nem dizer falsa ilusão, porque aí seria uma redundância. Elas têm essa ilusão de que, meu Deus, é muito mais fácil. Pode ser mais fácil se você tiver um controle maior. Porque do mesmo jeito que pode ser fácil, ela pode te gerar vários problemas de aprendizagem, né? E aí pode gerar o que a gente já conhece como os falsos cognatos dentro do ensino, como a gente conhece essa troca de fonema, que são os dois erros os dois desvios mais comuns para um estrangeiro que está aprendendo português, principalmente quem tem como língua materna o espanhol. É assim, é incrível, Mari, como tem essa dificuldade. É como se dissesse assim, eu vou já te dizer um exemplo. Eu tô devendo dinheiro para minha irmã e eu tô devendo dinheiro para um amigo. Se eu tiver R$100, eu estiver devendo R$100 para minha irmã e sempre o meu amigo, eu vou pagar primeiro quem? Meu amigo, porque é uma pessoa de fora. Então, para os idiomas é isso. A gente tem essa mania de se desleixar nos que são próximos. E de ter um cuidado com os que são distantes. Porque você vê o cuidado que às vezes as pessoas têm em pronunciar algumas palavras em inglês. Que elas não sempre, a não ser que seja uma pessoa realmente apaixonada, mas elas nem sempre vão ter dentro do contexto espanhol. E o Brasil tem muito isso. Nós como brasileiros. Aí já é uma questão de processo cultural, social, econômico, que é aquela coisa da gente nunca ligar para os nossos irmãos da América Latina, que é no mínimo ridículo, né? Mas aí já são discussões para outras... Para outras lives. Mas é super válido. Quando foi ontem ou foi hoje, a gente fez uma publicação brincando Sim. com isso da pronúncia do português, né? Que era, você acha que você fala português? Eu acho que não. Mas aí a gente escreveu assim de uma forma meio engraçada para falar sobre isso. As pessoas pensam que é tão fácil que não precisam estudar. E alguém comentou embaixo, mas essa é a mesma mania dos brasileiros. Ela colocou, a pessoa comentou embaixo, a mesma mania dos brasileiros que chegam num país que fala espanhol e também não se preocupam em estudar. Acham que é só fazer ti, e falar mais ou menos diferente. Puxar um pouquinho a língua para o palato, né? Só puxar um pouquinho que pronto, tô falando espanhol. Exato. Mas é isso mesmo, então, Mari. O Pedro, que eu já citei várias vezes, entrou aí na live. Pedro, um beijo. Tô citando você aqui bastante. Que o Pedro também é um... Ele do cinema. Você lembra? Pronto, ele é especialista nessa questão dentro da área do inglês, né? Dessa questão de estrangeirismos e tal, a maneira como se aprende. Mas vamos lá, Mari. Tá. E a gente já tinha começado a falar sobre essa questão da aprendizagem, do ensino e da aprendizagem do PLE. De quais são esses erros no ensino e na aprendizagem do PLE. Sim? Então, o que a gente poderia comentar sobre isso? Pronto, eu acho assim, esses erros, Mari, eles podem ser vencidos tanto na maneira como a gente ensina, né? Nós como professores, tanto quanto a maneira que o estudante vê o idioma. Em que sentido? Por exemplo, eu estava um tempo atrás lendo a reportagem de uma professora que recebeu de supetão estudantes do Haiti, na época, em 2012, por aí. E ela disse que a professora de educação básica estava acostumada com alunos nativos, que por mais que tivessem dificuldade de escrita e tudo mais... Tá me ouvindo, Mari? Tá falhando aqui. Cortou um pouquinho, mas eu te entendi perfeito. Pronto, tá tranquilo, né? Então, assim, ela sempre falava assim, e eu fui pega de surpresa com essa questão de ter que dar aulas para pessoas que não são nativas, sendo que a minha vida toda, né, sem uma formação nenhuma. E aí, ela recorreu ao nosso querido Paulo Freire, né, que anda sendo tão contestado, mas a pedagogia do Paulo Freire, ela nos ajuda demais para nós que temos o português como língua materna, ensinarmos o estrangeiro. Por quê? Porque nada melhor, Mari, de começar a ensinar um idioma do que partindo do contexto do teu estudante. E aí, é um dos pontos que a gente tinha colocado lá, tipo assim, qual é o português para fins específicos? Qual é o teu objetivo? Qual é o teu objetivo aprendendo português? Você quer morar? Você tá indo ali, tipo assim, para morar, como no caso dos haitianos, você tá querendo sobreviver. É uma língua que vai me fazer sobreviver, eu preciso de dinheiro, eu preciso trabalhar. Eu tô querendo ir pro Brasil para lazer. Então, assim, quais são as habilidades que eu vou puxar? É a oralidade, é a escrita, é a leitura? O que eu vou precisar? Né?
E aí, essa pedagogia freiriana, que vai falar sobre essa questão de entender o contexto do estudante para que eu faça o meu ensino, ela é super válida e super importante, porque é através dela que a gente vai poder construir uma metodologia de trabalho. Porque, digamos, Mário, vamos colocar aqui uma situação. O caso dessa professora que recebeu refugiados do Haiti não é o mesmo caso de ter uma casa de cultura que recebe pessoas que por pura vontade vão, ou que estão fazendo intercâmbio, ou que tem curiosidade pela língua. É uma situação totalmente diferente. Porque com o cara que vai por interesse, e não só por questão de sobrevivência, eu posso adotar um universo de coisas. Agora, com o cara que vem numa imigração assim, pauleira, ele não queria sair do país dele, ele foi porque foi um jeito. Esse cara eu já tenho que puxar o contexto dele. Se aquela galera tá procurando emprego, então eu tenho que recorrer ao campo de palavras dessa parte da carreira, do emprego, palavras que tragam isso, entendeu? Então, assim, depende muito. Então, quando a gente começou a falar dessa questão dos desvios e como vencê-los, depende muito do objetivo do meu estudante, da pessoa que está ali na minha frente para aprender. E aí é que eu vou construindo. Tanto é que antes, Maria, até uma curiosidade, o português era tratado como português instrumental dentro das universidades, tinha essa palavra instrumental, que está caindo por terra porque a gente não pode ver a língua como um mero instrumento. Ela é tudo, gente. Ela não é só o meio, ela faz tudo. E aí, por isso que hoje é português para fins específicos. Porque, beleza, eu tenho um instrumento da língua, mas eu vou usar para quê? Para que eu vou utilizar aquele... Em qual contexto eu vou utilizar aquela língua? Então, assim, se eu coloco o português para fins específicos lá no curso de engenharia, que é até um questionamento, por que todos os cursos têm que ter? Porque a depender da profissão que você vai exercer, você vai precisar da língua para mover determinadas situações que nem sempre vão ser as mesmas. Né? A gente que faz letras, eu vou ter lá o espanhol para fins específicos, que o cara que vai fazer engenharia é diferente. Ele está fazendo, às vezes, espanhol para fins específicos por uma questão de idioma que ele está pensando, se eu for para uma multinacional. O pessoal da letra está fazendo porque ele pode dar aula sobre isso. Ele pode precisar para leitura de artigo. Então, depende dos fins, né? O Thaleson está falando, língua é interação. É exatamente isso. A língua, ela só vive se tiver quem a fale. Mas para chegar nesse processo da fala e dessa troca, a gente precisa botar aquele estudante na cultura. Não tem como. Eu acho incrível o teu trabalho, Mari, porque a Latina Cultural, ela não se preocupa só de ensinar o idioma, ela quer inserir o estudante na cultura. E aí você consegue uma efetividade no ensino. Porque aí ele começa a entender, que nessas suas últimas postagens, beleza, mas por que o Brasil quer ser o bonito e comemorar o Dia dos Namorados numa data diferente de todo mundo? O que faz do Brasil especial? E aí você vai trazendo palavras, de como as pessoas que aqui no Brasil são namoradas e chamam. E aí ele vai entendendo. E aí quando ele vier pro Brasil e alguém que quiser brincar com ele chamando esse texto, ele vai dizer, peraí, não é bem assim, não era isso, eu já aprendi, né? Acho que é basicamente isso, Mar. E é isso. E muitas vezes o que acontece também, que eu acho que é uma coisa também que talvez é algo que a universidade também não mostrou, pelo menos até onde eu estudei no meu curso, ela não estava preparada também para preparar o professor para o estrangeiro. Não. Então, a gente como professor de português, como língua materna para brasileiro, o nosso foco é outro. A nossa forma de explicar é outra. É totalmente diferente. Exato. Então, quando o professor tem esse primeiro contato e não tem experiência, né? Não teve a possibilidade dessa experiência para aprender, o primeiro contato pode ser muito complicado. Porque eu acho que é legal a gente tocar nesse assunto, que é diferente. O ensino é diferente para o estrangeiro e para o brasileiro. A abordagem, o conteúdo. Porque para o brasileiro, eu já pressuponho que ele tem o básico, Mari. E aí, por exemplo, geralmente o ensino brasileiro para brasileiro, ele se foca o quê? No uso normativo da língua. São regras. Porque a oralidade, eu já suponho que ele já está com ela desenvolvida, minimamente. Então, eu vou trabalhar, quando eu estou ali na sala de aula para os meus estudantes de língua portuguesa, eu vou trabalhar naquele português normativo. Porque um dia ele vai precisar fazer um concurso, porque ele precisa escrever de acordo com as regras e tudo mais. Com o estrangeiro, não. Ele tá zero.
a depender do nível dele, ele tá zero, ele não tem oralidade, ele não tem leitura, ele não tem escrita, ele não tem escuta, que é outra habilidade também, né? Então aí a gente é totalmente diferente, é como você disse, eu acredito, apesar da minha formação ser no próprio idioma, né, língua portuguesa, mas eu acredito, até por conversar muito com os meus colegas de outras áreas idiomáticas, que não há essa preparação na universidade para o professor. Ele é colocado como aquela pessoa que vai entrar em sala de aula para dar aquela 1 hora aula em turma tal. Aí ele fecha 20 turmas, dá 20 aulas ali numa semana, mas ele não é tipo assim, que é isso? Se eu quiser ensinar para um estrangeiro, como é que eu faço? Que veio mudando, né? Pelo que eu percebi, nos últimos anos, coisa de 5, talvez 6 anos, pelas conversas que eu tive já com alguns colegas, que, pelo menos na UFC e na UES eu dou notícia disso, de que há algumas cadeiras que já tangem essa questão do ensino do português. Tem um professor aqui em Fortaleza que é muito, né, tem vários trabalhos nessa área, que é o Nonato Furtado, dessa questão da aprendizagem. Ele trabalhava, não sei se ele ainda está, mas ele trabalhava na Casa de Cultura Brasileira, ensinando português para estrangeiro. E é isso. E eu achava incrível, eu vejo as postagens de Nonato, Maria, ele levando as pessoas para o Teatro de José de Alencar, ele levando as pessoas ali para o passeio público, porque não tem como o estrangeiro aprender uma língua sem se imergir na cultura. Por isso que as pessoas fazem intercâmbio, né? Porque nada como unir a cultura do lugar, né, com a língua. Uhum. Sim, e por exemplo, do que a gente está falando, isso dos fins específicos que você comentou, é muito importante também na hora do ensino o professor entender isso. E muitas vezes o professor tá aí e ele é o responsável. Assim, eu brinco muito com os meus alunos, que eles, quando os que são de nível que não sabem nada, que a gente chama, né, nível 0, inicial, básico, que eles vão entrar na alfabetização. É alfabetização. É esse processo. Até Titotu. Então, a princípio, eles dizem, eu me sinto uma criança aqui nessa aula. Assim, mas é isso. É isso. Você não tem história em português. Precisa começar daí. É a pressa, né? Sim. É a pressa, né? Mari. A gente vive num mundo acelerado, todo mundo quer aprender tudo muito rápido. Exato. E aí, nisso que você está falando sobre... Ai, me perdi. Sobre o fato deles terem que entender o contexto e começar a viver isso no contexto da cultura, é fundamental. É fundamental porque eles já começam a entender por que a gente é tão expressivo e a gente usa isso, e faz isso daqui, então, e vem acompanhado com uma palavra. Então, é um choque a cada segundo. Então, tem muito aprendizado. Então, o que a gente estava falando era sobre os erros do ensino e da aprendizagem. Tu poderia apontar quais seriam, como assim, os principais erros desse processo de ensino e aprendizagem? O primeiro, a questão do quando você começa a ensinar uma língua pela questão normativa, não vai funcionar. Você começar pelas regras. Para ele chegar nas regras, ele tem que ter um mínimo de contextualização daquele idioma. Então, um erro comum. Mari, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Voltamos. Voltei, tô de boa. Tá aí, ok, né? Então, primeiro, quando a gente tem esse uso normativo, quando nós iniciamos essa questão das regras, acima de tudo, e a gente joga isso pro aluno, ou quando nós, como aprendentes de uma língua estrangeira, queremos puxar logo a regra, não vai funcionar. Pode até funcionar, mas vai demorar, porque o seu cérebro ele vai demorar a se acostumar com uma nova estrutura linguística. Porque por mais próximo que seja o seu idioma com aquele estrangeiro que você queira aprender, há, digamos assim, um delay nessa situação, porque você precisa se incorporar. Então, esse é um dos primeiros erros. Para a questão do ensino, a falta de uma formação continuada para muitos professores contribui nisso, a falta da vivência, da sensibilidade de entender o contexto do aluno, né? Tem professores de idiomas que eles acham que é só jogar ali a conversação e aí pronto, só vai, e não é assim, né? E depende muito, por exemplo, você está ensinando numa escola ou você está ensinando no curso de idiomas? Vai diferenciar. Numa escola, eu não tenho objetivos de aprofundar tanto, eu quero deixar meu aluno com noção. No curso de idiomas, não, eu tenho uma obrigação que ele se aprofunde naquele idioma, né? Então, assim, o uso normativo inicial,
A abordagem e a falta de formação continuada do professor interfere nisso, né? A pressa interfere bastante, porque você se frustra no ensino ou na aprendizagem daquele idioma, porque não adianta a gente querer colocar na cabeça que é de um dia para o outro que se aprende uma nova língua. Nós demoramos, como crianças e bebês, a aprender a falar papai e mamãe, demoraram meses, porque que a gente, depois de velho, depois dos seus 10, 12 anos de vida, quer aprender de um dia para o outro? Não é assim, né? E aí, então assim, eu acho que esses 3 fatores são os principais dentro desse complexo processo que é ensino-aprendizagem, né? E aí, principalmente a pressa, Mari, porque a gente vive muito num boom de propaganda. E aí, quando tiver no meu tempo, tu me fala, viu? Que eu vi que eu acho que já passou um pouquinho de meia hora, 40 minutos. Sim. E a gente vive num boom de propaganda, Mari, tipo assim, fale espanhol em 30 dias. Fale inglês em 15 dias. Isso não existe, gente. Não existe. Fale português não em 30 dias. Você pode começar a aprender a habilidade de maneira mais rápida. Isso é fato. Depende da pessoa, depende da cognição, depende de como funciona o dela, né? Mas não existe isso, a gente precisa ter essa calma, né? E é como você falou, seus próprios alunos reclamam, mas eu me sinto como se eu fosse uma criança. Mas é isso mesmo, aprender um novo idioma é quase como renascer, né? E é tão lindo quando a gente aprende de fato, que a gente ouve, poxa, eu tô entendendo o que ele tá me dizendo. É maravilhoso, né? Então que a gente tenha calma nesse processo, né? Eu diria que então é a pressa, a pressa, a falta de formação continuada e o ensino normativo antes do ensino cultural e contextual. Eu acho que todo o ensino deve ser contextualizado. E que fala maravilhosa a tua, e muito importante, pelo menos aqui na Colômbia, porque muita gente vem para esse país, né? Eu acho que muita gente viaja bastante e chega. E uma das primeiras coisas, ou oportunidades de trabalho, é como professor do português, do seu idioma nativo. Então, que palavra tão importante e necessária. Eu sou super a favor de que as pessoas ensinem o idioma e que não necessariamente sejam formados, mas que se preparem. E você falou algo muito importante, essa formação. Que se preparem. Né? Muita gente é muito bom em inglês, nunca estudou, nunca fez letras, mas estudou muito inglês e tem bastante conhecimento. Maravilhoso. Português igual. Só que, como você disse, tem gente que quer saber regra, tem gente que quer saber origem, tem gente que quer saber muita coisa, e se o professor não é preparado e não é capaz de explicar, ele vai sofrer e vai prejudicar o aluno, né? Sim. Então, se fala maravilhosa, linda, necessária. Mas é isso mesmo, Mari. Que bom que você falou isso de maltratar o aluno, porque é o nosso principal público, né? E aí, que ótimo! O cara veio do Brasil, tá querendo ensinar português na Colômbia, é maravilhoso, porque nada melhor do que um nativo te ensinando o idioma dele. Mas se prepara, você vai ter que saber gramática, você vai... É como se assim, quando a gente diz assim, não começa pelo uso normativo, contextualiza, nós não estamos dizendo que as regras da língua portuguesa não são importantes. Não, elas só não podem ser hierarquizadas. Aqui está o contexto, aqui está escrito e aqui tá as regras todas no mesmo patamar, todas necessárias na mesma medida. Depende do seu objetivo, né? Do seu momento dentro da língua. Para evitar o que você falou belíssimamente. Vai lá e fala, fala. E não é assim, esse vai lá e fala demora um pouquinho para que o aluno possa construir, né? A estrutura e poder pronunciar bem e falar as coisas. Bom, assim, a gente já tá com 48 minutos, eu vou pedir só para se você tem perfis que falem sobre esse assunto, onde a gente como professor ou aluno também possa ver e conhecer mais sobre o tema. Pronto. Mari, eu vou te falar aqui verbalmente, mas aí minha professora é a melhor, meu Deus. É com você. Meu aluno, aluno. Eu anotei aqui algumas obras e eu vou falar verbalmente, tanto as obras quanto os perfis, mas eu vou passar para você para que você possa publicar ou alguém que perguntar para você, você ter esse acesso, né? Dentro dessa questão do ensino, a gente tem o Ensino de Português para Estrangeiros, é uma obra. Dimensões comunicativas do ensino de línguas, fundamentos de abordagem e formação do ensino de PLE e de outras línguas. Todos eles são do José Carlos Paz de Almeida Filho. O Almeida Filho é uma grande referência dentro dessa área. Quem quiser aprender mais sobre esse processo de ensino-aprendizagem do português como uma língua estrangeira,
Ele é maravilhoso e ele tem muita leitura e pesquisa dentro do espanhol. E outra também é o português para esse mais específico, né? Para você, Mari, quando eu digo você, a Latina Cultural, tá? A pessoa e pela instituição. Português para estrangeiros, interface com o espanhol, que é da Itacira Araújo Ferreira. Ferreira é uma grande referência também nesse campo. Então, são 4 obras que eu acho que, tipo, se você conseguir ler uma, já vai abrir muito sua cabeça, né? Em relação a essa questão desse processo de ensino-aprendizagem. E os perfis, eu vou indicar um, inclusive, de uma amiga minha de mestrado, que começou agora dando dicas. Ela é professora, ela tem a dupla habilitação, espanhol e português. Então, ela tá dando dicas aí no Instagram, que é a Mi Profe de Português. Fiquei boa na pronúncia? Foi boa? Mi Profe de Português. Maravilhosa. Tô quase achando Tá quase o quê? Quase achando que você é colombiana. Tô quase fluente, tá vendo? A Mi Profe de Português, a Mi Profe de Português. Dentro do espanhol, a gente tem o Espanhol _ BR, que é um perfil também maravilhoso, e o Bahia.português, que são dicas, são maneiras de você visualizar, né, essa relação. E aí eu vou deixar também umas dicas do inglês, mas eu vou mandar para ti no direct, mas vamos focar mais no espanhol. No mais é isso, Mari, assim, é você ter essa visão, né, que as pessoas que nos ouviram, elas possam ter essa percepção, que deixem a live salva. Com você, né, Mari? Eu acho que no meu... então, assim... Pronto. Então, assim, é basicamente isso. Que a mensagem que fique é essa, é de entender que nenhum idioma se aprende de uma hora para outra e que o português, apesar de ser próximo ao nosso espanhol, nossa querida, né, nossos queridos vizinhos, a gente precisa ter esse cuidado, como se fosse uma língua nossa, né? Para que a gente não se perca aí no caminho. Maravilhosa. Ai, Mari, eu que agradeço. E quero todas as referências de verdade escritas, porque eu coloco, publico. Isso ajuda muito aos professores, certo? Muito. Sim. Uma conversa dessa também é muito legal para os professores, porque tem muita gente aqui, sim, muito brasileiro. Tem gente da área, tem gente que não é, mas tem muita gente ensinando. E é muito importante. É uma leitura, né? Com certeza. Tudo foi muito, eu vejo que muito foi empírico nos últimos 10 anos. E referências de leitura ajudam muito a construir melhor o nosso trabalho. Sim, pode deixar que eu faço tudo, Mari. Muito obrigada. Então, não sei se você quiser dizer alguma coisa, eu agradeço demais. Parabenizo muito o projeto de vocês. Faltava isso no Instagram, sim. Conversas como a que vocês têm nas quintas-feiras são maravilhosas. Então, continuem, não parem. Eu vejo sempre que trazem temas muito legais. Para mim, que estou super longe, estou super distante do mundo literário, do mundo acadêmico, do mundo da língua portuguesa, do mundo do Brasil, na minha área, é maravilhoso ver vocês toda quinta-feira. Então, continuem. Ai, que delícia, Mari, esse feedback. Mas, Mari, inclusive você, que eu vi que é apreciadora da literatura, amanhã a gente vai falar sobre poesia como expressão dos sentimentos, aí com uma professora maravilhosa. Acompanha aí, que amanhã é para mexer com... Eu acho que é a Semana dos Apaixonados, dos Enamorados, né? Aí a gente tá todo mundo sentimental. Então é isso, muitíssimo obrigada. Muito obrigada, Mara. A gente que agradece, viu? E conte conosco para tudo aí nesses projetos aí, essa interface linguística. Certo, vou contar mesmo. A gente tá devendo, eu tô devendo para vocês e tô devendo para o público da Casa Cultural o filme, o Clube do Filme, pelo menos uma vez pela semana. Todo mundo, tá aí. Pedindo, eu não faço. Tô atrasada. Mari, tu tá com a lista já. A lista já tem. Então, bota pra frente esse projeto aí que a gente entra aí, a gente publiciza no nosso também e faz uma parceria aí. Maravilhosos. Muito, muito obrigada. Um beijo. De nada, meu amor. Um beijo. Amanhã eu tô lá. Sim, aguardamos você lá. Beijo. 6 horas no Brasil, 4 aqui. Beijo. Vamos. Tchau, tchau. Tchau.